Bom, eu não quero me estender muito para falar de Roberto Cláudio, porque é uma grande decepção. A decepção que não é só minha, é tão grande que eu não sei mais se vale a pena falar ao Roberto Cláudio, até porque não dá mais tempo. Mas ao eleitor do Roberto Cláudio, talvez seja bom vocês lembrarem algumas coisas, tá, a respeito do Roberto Cláudio. A incoerência de Roberto Cláudio me choca. Roberto, tu sabe como é que este povo te chamava nos bastidores? Eu vou te dizer, pinguim, o pinguim do Batman, não é aquele bichinho bonitinho que parece um maçom, tá? Não, era o pinguim do Batman. Deixa eu te mostrar, para você, eleitor do Roberto, para você, eleitor do Wagner, o quanto esse bando de maluco aí, que se intitula direita, tem uma verdadeira hipocrisia, que antes é uma coisa e depois é outra. Ou seja, quando é conveniente a eles, certo? O inimigo passa a não ser inimigo, o comunista passa a não ser comunista, o homem passa a ser um bom administrador. Quando é conveniente a eles. Eles não são diferentes daqueles que eles dizem que querem combater. Eles são iguais ou piores. Vejam aí. Que você está sendo incoerente, pois você diz lutar contra o impeachment e contra a corrupção, mas apoia um candidato a favor do impeachment. A favor do impeachment, mas apoia um candidato a prefeito que foi contra o impeachment. Quem é esse candidato? Roberto Cláudio. Roberto Cláudio. Eu nunca disse que não apoiarei Roberto Cláudio. Pois é, dizem, né, que... Não, dizem não, mas é verdade mesmo. Mas olha só a questão. É um incoerente tentando falar do outro. É o que eu chamo do SUS tentando falar do mal lavado. Tá? Porque as pessoas que estão me criticando por conta disso, estão tentando apoiar um candidato que nasceu, cresceu com recursos e apoios do PT. Um candidato que subiu no palanque com Lula. Quem é esse candidato? Capitão Wagner. Que a gente fala o nome mesmo. Eu falo, não tem medo isso de não. falar Quem me conhece aqui já sabe. Eu não tenho papo na língua não. Certo? Agora, se eu for olhar o histórico dos candidatos a prefeito de Fortaleza, nenhum deixou de algum momento da sua vida comer no prato do PT. Aí o que é que nós temos? Naquela época eu ouvia muitas expressões, o pinguim, te comparando ao bandido, o pinguim do Batman era um bandido, né, que virou prefeito, né, da cidade, parecida a história, não sei que você não é bandido, mas para esses que tu tá apoiando, tu é um bandido. Se eles estão recebendo teu apoio, tá? É para humilhar a você e a seus eleitores. Eu particularmente me sinto humilhado porque deixei de ser a partir de agora. Outra coisa que eu ouvi é Ciro Gomes. Quantas e quantas vezes eu não ouvi, Ciro, dessa turminha aí, que tu tá permitindo que teu grupo faça essa besteira de apoiar o Raspacu? Quantas vezes eu não ouvi deles a expressão temos que acabar com os Ferreira Gomes, o Coronel Ciro Gomes, o Partido Comunista PDT. Eu vi muito isso deles. Quando o Ciro teve um problema com o filho dele, o Ciro sabe muito bem como é que eles trataram a questão, tentando atingir o Ciro como uma tragédia familiar. Esse povo não tem respeito. Esse povo segue um cara que dispensa comentários, que é o tal do Jair Bolsonaro. Não é à toa que o Sarto falava que esse menino era o filho do Bolsonaro. Ele copia tudo de ruim que o outro tem. Ele já não era boa peça quando era menino. Cresceu e quer se dizer maduro. Um homem maduro não se comporta desse jeito, não. Um homem maduro jamais seguiria Bolsonaro. E agora, os boatos estão piorando, viu, Roberto? Porque hoje eu ouvi de alguém que a indicação da Capitã Cloroquina foi sua. Como é que você pode, como médico, apoiar uma mulher como a Capitã Cloroquina, a Mayra, que se não está ainda, ou já deixou de ser, deveria estar ainda respondendo aos processos pela atividade dela na época da Covid.
Como é que um médico apoia negacionistas? Ao apoiar André Raspacu, Roberto, tu apoia ou passa a apoiar tudo que ele apoiou, incluindo o golpe contra a democracia. Mas eu não acredito que você tenha chegado a um nível tão baixo a ponto de indicar a Capitã Cloroquina. Eu acho que mais coisa do grupo dele, porque ela faz parte do grupinho dele. Agora, que os boatos se espalhem, tu se mistura com essa corja, tu desceu demais, tu jogou tua história no esgoto. Agora, senhores eleitores do Roberto Cláudio, senhores eleitores do Capitão Wagner, que se elegeu vereador, deputado estadual, deputado federal, quem não se elegeu fui eu, viu? Porque eu não apoiei o PT. Tanto o Roberto Cláudio como o Wagner foram apoiados pelo PT. O Roberto Cláudio foi um grande prefeito, segundo melhor prefeito do Brasil, salvo não estou enganado. Mas ele recebeu o apoio do governo estadual e do governo federal. Sabe, é fácil você pegar, botar 1 milhão na mão de alguém e dizer, seja um sucesso, compre, tente, mostre que você pode, faça um bom curso. É diferente do que você dar 10 centavos para uma pessoa e dizer, faça a mesma coisa. Nós vamos ver como será um governo do senhor Raspacu, mesmo com o competente administrador Roberto Cláudio ao seu lado, e o seu adversário histórico, o Capitão Wagner, sem dinheiro. Vamos ver como o povo de Fortaleza vai sentir na pele como é ter uma Capitã Cloroquina na Secretaria de Saúde, uma mulher que acreditou em Jair Bolsonaro, em que cloroquina era a solução para uma doença que o mundo dizia que se a vacina não tivesse chegado, outros milhões estariam mortos. Provavelmente muitos de vocês perderam os pais, os filhos, os amigos. Alguém perdeu alguma coisa com essa maldita Covid. O pior não foi só a doença, foram os malditos que colaboraram para a propagação dessa doença. Entre eles, os negacionistas, como o seu André Raspacu e a Capitã Cloroquina, que hoje querem pousar de bons administradores. Então, Roberto, já que você desceu ao nível deles, então deixa eu te tratar como eles te tratam, né? Me permita isso, porque eu sempre fui um cara que te tratei com respeito. Então, senhor Pinguim, vê se você tem um pouco de responsabilidade com Fortaleza, porque já que você está mentindo para o seu eleitor, já que você está mentindo para as pessoas, porque segundo você, próprio Capitão Wagner, mas o Wagner é um oportunista político, eu não esquento a cabeça com isso, sempre falei isso. Depois eu conto uma historinha do Wagner, para vocês entenderem por que eu tenho tanto arisco com o Wagner. Mas o Roberto também foi um bom prefeito porque recebeu apoio. Se não fosse o Raspacu, senhores eleitores do Sarto e senhores eleitores do Wagner, quem estaria disputando o segundo turno, pelo menos seriam duas pessoas mais experientes, mais responsáveis, mais equilibradas, com condição de negociar, com condição de captar recursos, não um moleque que está respondendo a um processo por crimes contra a democracia e vai continuar respondendo se for eleito. Que Deus livre Fortaleza disso. Então, Roberto, você foi uma grande decepção. Poderia ter feito como um político decente, não enganado seus eleitores, não submeter seus eleitores à humilhação de você apoiar esse sujeito conhecido como Raspacu. Eu vou ficar assim chocado quando vocês de Fortaleza se elegeram Raspacu, viajarem e foram conhecidos. Ah, você é de Fortaleza? Ah, não é aquela terra aqui do prefeito que raspava o cu. Estou descendo esse nível para vocês entenderem. Ou então, quando perguntaram a você, ah, você é de Fortaleza? Ah, você é verdade, vocês raspam o cu? O que é isso? De Fortaleza, conhecida, que eu já falei, no domingo vai ser um plebiscito. Nós vamos continuar sendo conhecidos como Terra da Luz ou como Terra do Raspacu. Esse menino não tem competência. Esse menino não tem autoridade, não tem moral, não tem capacidade articulativa para gerir a prefeitura de Fortaleza. Ele diz que é maduro. Porque maduro, eu era comediante, eu nunca vi comediante
pegar uma faca, esfaquear uma caixa e dizer que é a namorada. Se é um comediante, é uma piada de mau gosto. Então, meu povo, também nunca vi o senhor André fazer nenhum esforço para tirar aquelas imagens tristes da internet, quando ele diz que é viado, que vai dar o fiofó, que ele faz um canudinho, ensina as pessoas a cheirar, segundo ele diz, sal. Não sei se foi feito perícia, eu também não estava lá, não sei se aquilo é sal, se é talco Johnson, não dá para saber. O que fica é a imagem de um cara com um canudinho chupando com o nariz um pó branco. Essas imagens estão lá para pegar as crianças, os adolescentes desavisados. Um sujeito rebolando o rabo para cima, senhores conservadores, senhores religiosos. É esse o nível? A que nível vocês desceram? E querem mostrar que esse ser é um ser capacitado para ser prefeito da 4ª maior cidade populacional do país, a 5ª em economia. Ah, mas os empresários estão dando apoio a ele. O empresário não vai poder pegar o dinheiro dele e nem faz isso. Mas se pudesse, não podia pegar o dinheiro dele e enfiar nos cofres da prefeitura. Vocês já viram empresário doar de bom grado remédios que estavam faltando para a prefeitura? Por exemplo, doar carne para a população pobre, distribuir cesta básica, bando de santos. O que vocês vão constatar é, se vocês forem olhar as contas dos deputados, os empresários, os mesmos empresários, o mesmo empresário XYZ, dando dinheiro para um e dando dinheiro para outro, um pouco se lixando para quem vai ganhar. Mas você, fortalezense, vai ficar com a conta. Você tem certeza que você quer arriscar Fortaleza nas mãos de um incapacitado e sem recurso, sem poder de articulação? Você quer arriscar ter que levar seu filho a um posto de saúde onde a secretária é a capitã Cloroquina? É muito triste para mim, que convivi com todas essas pessoas. Alguns vieram para mim, não, eu nunca pensei que você fosse votar no PT, eu pedi voto pro PT. Eu também nunca pensei que vocês pudessem produzir tanta porcaria na política, porque eu acreditei que a direita pudesse se comportar de uma maneira decente, de uma maneira que pudesse mostrar um outro resultado diferente do que a esquerda mostra, que a direita fosse humana, que a direita não tivesse resquícios de fascismo, de nazismo, que a direita tivesse projeto. Vocês trouxeram para a política coisa muito pior. Esses dias estavam lá, todo mundo torcendo pelo Pablo Marçal. Vocês querem chamar Lula de ladrão e querem torcer para que um ladrão de bancos acusado seja o próximo prefeito da capital econômica do Brasil. Faz sentido isso, gente? Como também não faz sentido Roberto Cláudio, que recebeu todo o apoio dos governos do PT por picuinha política, agora apoiar esta coisa, essa aberração política. Passa vergonha quando abre a boca no Congresso Nacional, que vota contra todos vocês, bastam vocês olharem as votações dele, que segue a um líder extremista, eu chamo de excrema, é o apelidozinho carinhoso que o mundo deu para esse povo, é a escória da humanidade. É isso que ele segue, é essa cartilha que ele segue. Que o Roberto Cláudio tenha descido tanto, eu lamento. Eu nunca mais serei eleitor de Roberto Cláudio, porque eu tenho vergonha na cara. Se o Roberto não tem, eu tenho. Se o Ciro, que não lembra do que essa turminha fez, usando o filho dele quando teve aquela tragédia contra o próprio Ciro, e o Ciro não lembra que o PT, por pior que tenha sido, fez dele ministro 2 vezes. Eu lembro. E eu fui um cara que genuinamente lutei contra o PT, tanto é que nunca tive um cargo. Pelo contrário, fecharam as portas de todos os partidos que eu não podia disputar cargo executivo, porque eu realmente faço um estrago no PT, né, gente? Vamos e convenhamos. Tá aí os resultados. E eu não pretendo mais lutar contra o PT enquanto existir essa coja que acha que é direita, essa coja de oportunista que xinga o PT de todo jeito, que chama o PDT de comunista, que chama o Roberto Cláudio do bandido pinguim, que usa o filho do Ciro Gomes, uma tragédia, para afetar ao Ciro,
que diz que tudo de Fortaleza é culpa do Sar, que estraga a oportunidade do Wagner de ir para o segundo turno, mas é apoiado por eles. Eles não têm vergonha na cara, eu tenho. E aí eu pergunto, e você, eleitor, tem vergonha na cara?